coisas Ele fez. Pela sua vida e pela minha vida. Pode sentar, igreja. Eu quero que a igreja continue no mesmo espírito. Porque no momento que nós entramos aqui, Ele já se faz presente. E o Espírito de Deus está movendo neste lugar. Por isso eu quero que a igreja abra o seu coração e não olhe para mim como um ser humano, achando que eu sou simplesmente a diaconisa Lúcia, a irmã Lúcia, como queiram chamar ou como queiram olhar para mim. Mas que abra o seu coração para ouvir o que Deus quer falar à igreja. Vamos prestar atenção à voz do Espírito Santo. Nós todos sabemos sim que estamos numa campanha. Da campanha de quebrar maldições. Essa campanha não foi o homem quem declarou, não foi o homem que falou, eu vou criar esse ambiente, eu vou simplesmente colocar essa campanha. Não, foi Deus. Porque já no tempo de Jesus veio para libertar o povo. Jesus veio com a intenção de ir naquela cruz e quebrar todas as correntes, libertar-nos. Já no tempo, no Antigo Testamento, Deus já enviou, levantou um homem para ir e livrar o povo da prisão, de tirar do meio do faraó. Então está no coração de Deus o que o povo dele seja livre. Amém. Livre para o adorar, livre para o servir. Mas quando eu paro e me veio a mim aquela passagem daquela mulher com fluxo de sangue, que todos nós conhecemos, que está lá em Lucas 8. A Bíblia não redata como que aquela maldição chegou nela. Como que ela adquiriu aquela situação. Como que a pessoa entrou naquele poço, naquela prisão. A Bíblia não redata. Provavelmente você que está aqui, você não sabe por que você está a viver no nível que você vive, o estilo de vida que você tem. Você não sabe. Mas essa mulher, a Bíblia fala como ela foi liberta. A Bíblia mostra que quando ela foi com toda a fé, a certeza que só com tocar na orla de Jesus, Amém, a situação dela mudaria. Existem, irmãos, enfermidades que médico e medicina nenhuma vai curar. Existem situações, padrões familiares, ciclos familiares, que não vão parar, que só vão parar de manipular a sua vida, só vão parar de influenciar, só vão parar de bagunçar a sua vida se você tomar um posicionamento. Jacó, ele tinha certeza de que ele não queria mais viver daquele jeito. amém, Ele sabia que tinha uma maldição sobre a vida dele. E ele, aquele dia, aquela noite, ele falou, não, Senhor, o anjo do Senhor, ele falou, eu não vou deixar o Senhor sair sem me abençoar. Ele esteve a noite inteira buscando a Deus. Eu falei, eu só vou deixar o Senhor ir se o Senhor mudar a minha história. Se você tirar-me dessa situação. Se você me abençoar, mudar o meu nome. Se o Senhor me libertar. Amados, eu estou aqui porque eu fui enviada. Me foi falado o seguinte. Falou, Lúcia, vai. E quebra todos os pilares da igreja. Vai e quebra todos os pilares da vida do povo.
E me falaram ainda mais, Senhor, porque para construir uma placa de um imóvel, precisa de pilares, precisa de suporte. Porque mesmo o arquiteto, ele não assina o projeto, a planta, se não tiverem pilares colocados em determinados pontos. Mas eu perguntei, mas tá bom, pilares? Mas que são esses pilares? E falaram assim, são pilares invisíveis, que o inimigo coloca para segurar a igreja. Pilares são aquilo que impede a igreja de avançar. São espíritos, ídolos, fortalezas, são maldições, obstáculos que impedem o povo avançar. E nisso, na minha busca, Deus abriu os meus olhos e me fez ver quando Deus enviou Moisés para libertar o povo do Egito. Amados, eu não sei qual é o pilar que está na sua vida que tem que ser derrubado, mas hoje cai por terra em nome de Jesus. Tudo aquilo que tem segurado você seja destruído agora em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Sim, ele falou de espíritos. E ele falou do espírito de impossibilidade que opera na vida do povo. Que às vezes nós já ouvimos falar, e às vezes nós até oramos, Senhor, eu liberto, eu quebro todo espírito de impossibilidade, espírito de limitação, espírito de estagnação, mas nós não entendemos como ele opera na vida do ser humano. Não tem impossibilidade. Ele opera junto com o espírito de gasto. Gasto. Um consumo compulsivo. A pessoa não consegue ter dinheiro na mão, parece que tem cócegas. Nada mais ganhar, conseguir o dinheiro, tem que gastar. Eu conheço alguém que fala, se me derem 1.000 libras agora, eu sou capaz de gastar 1.000 libras agora mesmo. A pessoa mesmo diz, eu não consigo ter dinheiro, porque tudo que eu... Basta a pessoa receber, já está pensando como vai gastar. E o nosso bispo fala aqui, quem gasta tudo é burro. E quem gasta o que não tem, está amaldiçoado, endemoniado, ele fala. Esse espírito de limitação, ele trabalha com o espírito de fracasso. Nada dá certo. Tudo que a pessoa começa a fazer não funciona, não dá certo. A pessoa trabalha e não consegue juntar, não consegue criar nada. Tem um testemunho. Essas pessoas não, que eu vou contar testemunho, elas não existem mais. Elas já faleceram. São 3 irmãos. O Luiz, o Manuel e o Antônio. E quando o pai deles morreu, deixou a herança. Porque o pai era uma pessoa de influência, tinha propriedades, tinha. Mas o engraçado é que ele deixou 50% para o Luiz. O Luiz provavelmente era o mais chegado. Não sabemos. Mas o outro 50% ele dividiu entre os outros 2 irmãos. E os outros não ficaram contentes. Como assim que somos 3 filhos e Luiz tem que levar a melhor parte, ficar com 50% e nós temos que dividir entre nós. Então eles começaram, conspiraram, né? E eles começaram a levar o Luiz para festas, paródia, bares, mulherada. E ele começou a estar envolvido com o álcool, ao ponto que a bebida o matou. E os irmãos apoderaram da herança dele. Amados, eu falo para vocês que até a data de hoje,
Até a data de hoje, a linhagem do Luiz tem dificuldade em adquirir, tomar posse da herança. De tudo que lhes pertence, é uma luta para poderem obter um alfinete. Eu quebro na sua vida todo espírito de impossibilidade. Amém. Em nome de Jesus. Tudo aquilo que lhe impede de tomar posse, de viver o que Deus tem para você, seja quebrado agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Espíritos de consumo, eu anulo em nome de Jesus Cristo. Tudo aquilo que impede de você desfrutar a abundância do Senhor na sua vida, caia por terra agora, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Espírito de estagnação é uma força maligna. Uma força maligna. É como se você tivesse, como se a pessoa tivesse cola nos pés. A pessoa não consegue sair do lugar. Não consegue avançar. A pessoa tem ideias extraordinárias, mas não consegue progredir. Tem ideias, e daí? Tem doutorado, mas trabalha como varredor da rua. Eu lembro quando eu era mais criancinha. A dona Hilda e o irmão José conhecem Algés. E eu lembro que com a minha mãe, a minha avó costumávamos ir fazer as compras. E ela conhecia muita gente lá. E eu lembro uma vez que ela falou: tá vendo aquele senhor? Um varredor da rua. Ela falou: aquele homem é médico. Eu falei: mas como assim que é médico, está varrendo as ruas? E ela falou para mim: ele nunca conseguiu um trabalho na medicina. E aquilo queimou dentro de mim, porque eu estava questionando: por quê? Mas por quê? Que nós vemos pessoas com talentos, que tiveram PhD, em doutorado, e não conseguem trabalhar na área. E se conformem com condutor de ônibus, se conformam com qualquer trabalho digno. Jabes era um homem ilustre. E ele tinha esse espírito sobre ele. Mas ele falou: Senhor, me abençoa. Amém. Muda a minha história. O nome que estava sobre ele era um nome amaldiçoado. Que desde o momento que ele nasceu, ele estava sobre aquele nome. E com certeza, irmão, você é uma pessoa honesta. Você é um funcionário que chega sempre a casa ao trabalho cedo. A pessoa mais produtiva da empresa. Mas quando chega a hora da promoção, dá uma outra. Outro dia me contaram um testemunho de uma moça no Brasil. Que a moça tinha uma entrevista de trabalho. E ela falou que a moça se levantou cedo, levantou bem cedo para ir para aquela entrevista. Se aprontou, pegou no carro e saiu. Ela tinha muito tempo, ela queria chegar com meia hora, 45 minutos antes de ser chamada. Mas parece que na trajetória, chega numa rua, a rua está fechada. Então tem que mudar de direção. Vai para outra, encontra que estão em obras. Aí ela falou: espera aí, agora aqui não estou gostando. Disse: deixa eu entrar pela esquerda. Entra para a esquerda, fala: deixa eu colocar o GPS. E o GPS leva para uma outra rua. Chega na outra rua, a rua está fechada, não tem saída. Ela volta a fazer um refresh no GPS, até que por fim conseguiu chegar no lugar da entrevista. Mas quando chegou, não tinha estacionamento. Falou: misericórdia, agora tem que procurar onde estacionar o carro. E foi procurando.
Até que encontrou um lugar para estacionar. Mas quando chegou naquela recepção, onde tinha que se inscrever, falar, fazer o check-in, para falar que já estava presente, perdeu o seu tempo. Já tinha passado a hora dela. Pessoas que chegaram depois dela, eles sim, eles estavam lá. Mas ela perdeu o tempo dela. Atraso. Atraso. Jacó, em Gênesis 29 fala que ele teve que esperar 7 anos para casar com a mulher que ele amava. E quando esses 7 anos chegou, que ele foi clamar pela noiva, trouxeram a pessoa errada, enganaram ele. Quando ele descobriu, ele falou, mas como assim? E ainda falaram para eles, não, agora você tem que esperar. Porque naquela época, tem que ter a lua de mel 7 dias. E você, depois de cumprir o tempo com a mulher que eu te dei, que você casou, então depois eu te dou a outra, a que você ama. 7 anos e 7 dias espera. Atraso. José, na prisão, ele falou para o copeiro, sai, quando você sair, lembra de mim. Passou 2 anos para ser lembrado. Foi esquecido na prisão. Atraso. Zeu. Quando Deus mandou o profeta Elias, em 1 Reis 19, disse, vai e unge a Zeu como o rei de Israel. E unge a Eliseu. Mas quando Elias viu a Eliseu, se esqueceu de Zeu. E tanto que trabalhou com Eliseu, equipou, preparou, até que ele partiu. E em 2 Reis 9, Deus falou para Eliseu, porque Elias já não existia mais. Falou para Eliseu, vai e unge Zeu como rei de Israel. Quanto tempo ele teve que esperar para ser rei? Atraso. Espírito de estagnação. Até mesmo no relacionamento, no amor, no casamento, a pessoa não consegue manter um relacionamento. Amados, eu quebro todo espírito de limite de estagnação na sua vida. Eu quebro em nome de Jesus Cristo. Tudo aquilo que faz você perder o seu direito para tomar posse da sua herança, para viver nessa terra, caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Toda maldição no seu nome, eu cancelo em nome de Jesus Cristo. Eu oro e peço que todos os seus ajudadores de destino, nenhum deles vai se esquecer de você, em nome de Jesus Cristo. E você vai cumprir o propósito. Amém. Em nome de Jesus. Você vai cumprir o propósito de Deus. Amém. No tempo de Deus. Amém. Pilares. Pilares. Espírito de limitação. É outro espírito. Que ele coloca restrição na pessoa. Impossibilidades. É como se a pessoa estivesse agarrada, presa a um elástico. A pessoa avança e de repente volta para trás. As galinhas. Nós tivemos galinhas em casa. Então minha avó costumava colocar corda no pé da galinha, para ela não fugir. A galinha avança, mas chega um ponto que já não consegue ir mais. E ao mesmo tempo ela anda em círculos. Não sai do lugar. Limitação. Limitação. As pessoas ficam satisfeitas com o nível de vida que levam. Em Angola, costumavam falar para mim, mana, o que eu vou fazer? A vida é assim mesmo.
sem ambição. Amados, em nome de Jesus Cristo, todos os pilares que têm causado limitação na sua vida, cai por terra agora em nome de Jesus Cristo. Vai depender de você. Vai depender de você hoje. Se realmente você quer que esses pilares caiam. Por isso, receba a sua libertação agora. Amém. 3 anos atrás, eu estava orando com umas irmãs. E enquanto estávamos orando, tínhamos uma campanha de 3 semanas e cada semana tocava uma. E eu lembro que na semana, quando estávamos orando por uma de nós, o Espírito Santo de Deus me deu uma visão enquanto orávamos. E naquela visão eu vi um tronco velho. Um tronco velho, seco. Não tinha flores, não tinha troncos, era um tronco velho bem grande, seco, aí de pé. Mas ao mesmo tempo ele me mostrou que debaixo daquele tronco, as raízes, aquele tronco tinha umas raízes grandes e profundas. Ele estava velho, seco por fora, mas por baixo, onde ninguém conseguia ver, tinha raízes. Aquelas raízes iam crescendo, iam caminhando. E tudo que era planta, essa raiz enredava naquelas plantas. Encontrava outro tronco, ela enredava naquele tronco. Encontrava uma planta, ela enredava. Flores, tudo que ele encontrava, ele ia enredando. E o Espírito Santo de Deus me revelou que aquele tronco velho era alguém daquela família que tinha uma maldição muito grande. E todos aqueles que entrassem naquela família iam entrar dentro daquela maldição. Ao aquelas raízes cercarem aquelas plantas, aqueles troncos, elas automaticamente faziam parte daquela maldição. Eu não sei o que existe na sua família. Eu não sei se você já se apercebeu que tem muitos solteiros, que ninguém casa. Se você já se deparou que tem muitos divórcios, pais, mães solteiros, as pessoas morrem cedo, tem muitas viúvas. Ou se você já deparou que você atrai pessoas com o mesmo tipo de característica, mesma personalidade, que agora refletindo igual no passado, você para e fala, realmente, a mim só me chegavam homens assim. Com a minha mulher só chegavam mulheres com este problema. Tamar, não sei se algum de vocês conhece a história de Tamar, a nora de Judá, filha de Jacó. Ela tinha esse espírito sobre ela, que atraía pessoas. É que está lá em Gênesis 38 ou 39, se não estou enganada. Que atraía pessoas com a mesma característica, com o mesmo caráter. Ela atraía homens. Ela casou 2 vezes, mas esses homens tinham comportamentos estranhos e morriam cedo. Ela casou com Er e com Omar. Mas ao mesmo tempo Judá se percebeu. Ele sabia que existia uma maldição na família dele. E tanto que ele tinha, eram 3 filhos que ele tinha: Er, Omar e Selá. E o mais pequeno ele falou, eu não vou dar para casar com ela, porque os 2 que casaram morreram. E se Selá for casar, ele também vai morrer. Espírito que atrai a mesma característica. Eu conheço 2 irmãs. Elas viveram muitos anos com seus parceiros, cônjuges,
viviam matrimonialmente, mas não tinham casado. Mas no momento que decidiram casar, eles morreram. Uma delas só ficou 3 meses casada. Teve 20 anos vivendo com a pessoa, foi casar, 3 meses depois, o marido morreu. Maldição hereditária. Abraão, Isaac e Jacó também tinham um espírito que atraía o mesmo tipo de pessoas. Abraão casou com Sara estéril. Isaac casou com Rebeca também estéril. Jacó com Raquel também estéril. E em cima ainda havia um espírito de mentira sobre eles. Mas Jacó, ele quebrou aquilo. Jacó, ele falou, eu tenho que sair dessa situação. Eu não sei o que o Espírito pode estar falando com vocês hoje. Que representa esse pilar na sua vida que tem que ser quebrada hoje. Que tem que ser destruída. Pode ser uma doença crônica que você tem visto que tem repetido na sua família. Problemas de câncer, diabetes, tensão. Pode ser problemas, relacionamentos difíceis. Muitos divórcios repetindo, como já falei. Infidelidades. Ou mesmo a pessoa tem problemas a se relacionar. Problemas de vício, dependência, drogas, alcoolismo. Tragédias, incidentes na família. Você vê que as pessoas morrem de acidentes de carro. Mortes prematuras. Chega a determinada idade, os homens da família morrem. Basta atingir os 25 anos, tem que morrer. Problemas emocionais. Problemas de depressão, ansiedade, transtornos de personalidade. Problemas de sexualidade, espírito familiar que provoca adultério, fornicação, que a pessoa até peca sem saber por que está pecando, a pessoa é traída a cometer sexo, a prostituição sem saber por quê. Eu há tempo estava falando com uma moça e ela contou para mim que tinha um espírito familiar que a perturbava. Eu não sei se já contei esse testemunho aqui. E ela falou que quando ela havia noites que ela fechava os olhos e que aquele espírito vinha e a perturbava. Que às vezes o sufoco, a agonia é tão grande, a aflição era tão grande, que às vezes ela não conseguia dormir. Que ela tinha que ficar acordada para o espírito não usá-la, não manuseá-la. Porque ela falava que bastava fechar os olhos, o ataque vinha. Ela abria os olhos, o espírito parava. Até que ela descobriu que existia uma maldição na família dela, por lado materno. Que todas as mulheres daquela família eram mulheres adúlteras, mulheres de muitos homens. Que a sexualidade para elas era muito importante. Elas viviam em prostituição. Amados, a palavra fala aqui no livro de Juízes que Sansão, quando os filisteus foram para o matar, a palavra fala que ele abraçou os pilares daquela casa e com tanta força ele derrubou aqueles pilares e os filisteus morreram. E eu oro nessa manhã que todos os pilares familiares da sua vida sejam destruídos em nome de Jesus Cristo. Tudo aquilo que tem feito você viver em estagnação, viver você preso à maldição hereditária, cai por terra agora em nome de Jesus.
Jesus. Toda maldição familiar seja destruída